Já chamei, porque o bagulho é louco. Tô brincando, eu só esbarrei no bagulho. Esbarrei aqui no código barra John. Não é porque eu já tinha deixado escrito, né? Primeira vez que eu acerto de primeira. Lhom. Tá me ouvindo tranquilo? Sem travessas, sem travessuras. Acho que dessa vez tá sem lamentações. Então bora pro prazer. Ui. Delícia, porra. Uma mini referência já eu somente. Começando mais um Pitacos Cabeludos, episódio 6. E eu lhes invoquei aqui, meninos Fatureto, após resolver o seu cubo mágico. Olha ele aí. Opa, vim aqui trazer prazer para todos nessa querida dia que vocês estão ouvindo esse podcast. E aí, meu amigo bicho cabeludo, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos dar pitaco sobre essa franquia dos horrores chamada de Hellraiser. Nascido dos Infernos. Pois é, a primeira sequência de filme começa com Renascido do Inferno, o segundo é Renascido das Trevas e o terceiro é Inferno na Terra. Quebraram o negócio de nascer aí com os infernos, né? Quebrou a lógica aí do... Era pra seguir, né? Até hoje era pra ser o Renascido do Julgamento. Começou já quebrando já a história do filme, mas isso é algo que a gente vai falar mais pra frente. E seguindo aqui logo pras histórias de Clive Barker. Pra quem não sabe, é o criador dessa jossa. Os meninos nada mais é do que escritor, cineasta, roteirista, ator, produtor de cinema, artista plástico e dramaturgo inglês, rapaz. Mas contratar um bicho desse deve ser caro, olha. Currículo cheio, hein? E não é como se ele fosse ruim nas coisas que ele faz, não. Ele é bom pra caramba. O bicho, ele tem vários livros que foram muito famosos. No cinema ele tem alguns filmes que foram bons. Então o cara aí tá aí há muito tempo fazendo um trabalho bom aí, pô. Pois é, só botar fé aí que em algum momento a gente deve esbarrar numa história aí boa dele. Aqui, vou começar resumindo que ele começou a abordar o horror no início da sua carreira, principalmente na forma de histórias curtas, escrevendo o que costuma descrever como fantasia e terror. No livro chamado Livros de Sangue, nos anos 80, ele se tornou um dos nomes mais proeminentes da literatura de terror contemporânea. É isso. Sacanagem. O seu verdadeiro estouro acontece quando seus livros chegam ao grande responsável pela popularização do terror na literatura, Estevão Rey, Stephen King. E simplesmente descreveu da seguinte forma: eu vi o futuro do terror. E seu nome é Clive Barker. E como é que você consegue manter bons projetos com um cara simplesmente te zicando, tá ligado? Metendo o zóio gordo. Pois é, nem pra fazer um fitzinho, nem pra engrandecer aí de uma forma mais saudável o homem. Barker estava muito interessado na produção cinematográfica, então escreveu alguns roteiros e ficou decepcionado com a forma que suas obras foram retratadas. Agora as coisas mudam. Após se inspirar na novela The Hellbound Hearts, faz Hellraiser e assim passando a dirigir e escrever o primeiro filme da franquia. Olha que loucura. O conto The Forbidden forneceu a base para construir o filme Candyman de 1992, que é uma das únicas paradas dele que presta. Ele também foi produtor executivo do filme Deuses e Monstros de 1998, que recebeu grandes elogios da crítica. Ele estava trabalhando em uma série de adaptações cinematográficas dos livros The Abarat, sob a direção do Disney, mas por causa de diferenças criativas o projeto foi cancelado. Mas uma coisa que a Wikipédia não menciona é o filme Raça das Trevas, que é uma das poucas coisas que pessoas que viram dizem que é outro filme bom do Clive Barker. Contudo, vamos para o primeiro filme de Hellraiser. O filme que nós vamos começar a falar sobre ele agora, neste exato momento, não é mesmo? Renascido do Inferno. Lançado em 1987. E aí, meu amigo bicho cabeludo, o que tens a dizer sobre este filme? Rapaz, primeirosa das mentes, podemos dizer assim, que ele tá um pouquinho datado
encantado pelo seu visual, que claramente demonstra que ele não é novo, mas que ao mesmo tempo se ganha aí na sua história, que é uma coisa que poucas pessoas vão perceber assim à primeira vista, que ela é realmente boa, coesa, mostra a que veio, além dos seus efeitos especiais que, assim, sendo uma das poucas coisas que envelheceram muito bem, assim como a maquiagem dos nossos queridos demônios que comparecem nesse filme. Sim, nossos queridos cenobitas, que são seres que vieram diretamente do inferno. É interessante a gente falar desse filme, que é colocado na categoria junto com outros grandes vilões, tipo o Jason e Michael Myers, colocado como um filme de slasher, quando na verdade ele não é. Ele é um filme de body horror. Um filme de terror no estilo mais Freddy Krueger, né? Muito mais do que um serial killer mesmo. É mais fantasioso. Ele se torna mais Freddy Krueger com o passar da série de filmes. Eu acho que esse primeiro não é tanto Freddy Krueger ainda, porque nem existia Freddy Krueger na época, né? Ixi, toma essa, Fred. Me equivoquei. Aparentemente, A Hora do Pesadelo é anterior a Hellraiser. Vacilei, galera. Infelizmente tivemos que gastar aqui fontes para corrigir vossa cagada. O VAR aqui apitou, que eu tinha falado bosta. O Gnome me deu um toque aqui do lado. Mas, prosseguindo. Inclusive, algo que grandes fãs dessa franquia elogia. E o primeiro filme é bem coeso e que é bem assertivo nas coisas que ele mesmo decide criar. Falando sobre essa questão aí das maquiagens, igual você estava dizendo, realmente é muito bom ver como depois de anos, mesmo sendo bem datado, continua relativamente bom, se você não for muito específico, se você contextualizar, continua bom, e como os efeitos práticos continuam funcionando muito bem, apesar de a gente já ter visto isso 1 milhão de vezes depois no cinema. Não, assim, eu não sei quantas vezes você viu alguém ser recomposto a partir de uma poça de sangue, mas cara, mesmo pra época continua sendo bem massa, porque assim, eu não sei exatamente como é que foi feito, mas eu suspeito que seja um stop motion sendo gravado de trás pra frente. É o que parece. E a partir disso eles montam toda aquela situação onde simplesmente temos um cara que volta dos infernos a partir de uma pocinha de sangue, que é um feito inacreditável de bom. É inacreditável. Qual é a história do primeiro filme? Dando um resumo resumidamente, consistindo numa família pacata que se muda para a casa de sua família anterior, e então chegando lá, acabam descobrindo que o irmão do marido, o tal de Frank Cotton, já tinha passado por lá antes deles. Ignorando esse fato, eles simplesmente passam a morar lá tranquilamente, enquanto a esposa do casal começa a ter visões envolvendo esse tal de Frank. Até descobrimos que ele é o cara que fez o trato com o chinês ali da feira, comprou o cubo mágico, desvendou ele e foi parar nos infernos, separado em 42 mil pedacinhos. Importante deixar claro que o filme começa com essa mudança, né? E a mulher, que posteriormente a gente descobre ter algum envolvimento, né, com o Frank, ela já não gostaria de estar naquela casa, ela é relutante em se mudar pra lá, só que ela acaba não tendo opção. Meninos Frank, sendo esse cara que procurava o prazer indistinguível que só podia ser dado por ele através das criaturas infernais, ele acabou indo de comes e bebes lá do outro lado. Mas o seu irmão aqui do mundo verdadeiro, sei lá, não sei bem definir isso, ele acaba se cortando com um prego e a partir disso cai uma gota de sangue no lugar onde ele desapareceu e assim reconstituindo o corpo dele a partir de uma poça, como a gente já havia mencionado anteriormente. Vai crescendo do caldinho e tem aquele esqueletão que é bem gráfico, né? No mínimo que a gente pode dizer. Sim, inclusive eu vi esse filme almoçando, que é muito bom dizer, porque eu não esperava muita coisa e eu fui surpreendido com isso. Na hora eu falei, caraca, maneirão. E almoçando aquela carne moída com molho de tomate. Aí eu olhava pro filme, olhava pro meu prato, olhava pro filme e pensava assim, caraca, eles usaram carne moída com molho de tomate pra fazer essa cena. Que delícia. Mas na verdade foi frango. Droga. Você tá tentando dizer que o Frank era um frango?
Também. Sacanagem. Mas assim, o filme, apesar de ser bem gráfico, é justamente por saber que ele não é tão realista. Assim, ele era realista na época, mas hoje, tendo tanta coisa mais gráfica, sei lá, com efeitos digitais bem feitos ou manequins, eu não me senti tão, sei lá, enjoado a ponto de parar de comer. Eu continuei comendo enquanto assistia, mostrando assim que o filme, assim, ele não assusta, mas a sua história ainda se mantém forte. Imagina na época deve ter sido chocante para as pessoas verem isso pela primeira vez. Pô, com certeza. Mas prosseguindo na história, posteriormente a gente vai descobrindo que como o Frank começou a se originar desse esqueletinho que a gente estava mencionando aqui. Foi com o sangue que caiu. A gente descobre que ele tem que consumir algumas vítimas para poder se reconstituir. No meio disso tudo, a gente descobre que a mulher que não queria morar na casa tinha um caso com o Frank, que era irmão do marido dela. Tu acredita nisso? Eu não acreditei, não. Rapaz, aí eu sei que ela era apaixonadinha pelo homem, né? E aí ela decide pegar vítimas e levar para o Frank poder consumi-las, para que ele possa se ir reconstituindo aos poucos. E cada vez vamos tendo cenas mais bizarras da evolução daquele esqueletinho, até a parte que ele se torna apenas um amontoado de músculos. Músculo e osso, né, rapaz? Sim. Mas no meio disso tudo, o que me acontece, bicho cabeludo? Tu sabe me dizer o que acontece no meio disso tudo? A filha do casal Kirsty é chamada para ir ver lá de qual é dessa casa nova, e ela acaba vendo a sua madrasta levando um homem ali totalmente desavisado da situação na qual ele acabou de se meter e sendo assassinado pelo Frank. No meio disso, a Kirsty vê essa situação e fica tipo, caramba, que doideira. Então ela pega o cubo mágico ali que o Frank tava guardando e sai correndo. Nisso ela é pega pelo serviço SUS e é levada para estudo, quando na verdade ela já tinha ali resolvido o cubo mágico, invocado os cenobitas, no caso o famigerado cabeça de alfinete, o Pinhead, aparece diante dos olhos dela e fala assim: e aí, como é que eu posso te satisfazer hoje, gatinha? Chega nela e fala, chamaste? E aí, chefia, como é que vai ser? Então ali, diante dessa situação muito bacana, ela faz um trato com aqueles seres demoníacos chamados, que os cenobitas é o nome do grupo, da raça deles, né? Então estão ali ela faz um trato com os cenobitas, dedurando que o Frank fugiu do inferno e que eles não perceberam. Aí eles, não, ele não fugiu não, tá lá inclusive. Ele não, tá na minha casa. Mete o pé em direção à casa nova deles, até ver que o tio Frank sumiu. Pra onde é que ele foi, Fatureiro? Não sei onde tá o tio Frank. Mas quando a menina decide chegar no pai dela, aí pai, cadê o Zé Ruela aí? Ela não percebe, mas você que tá assistindo, que é sagaz, inteligente, né? Tu vê assim que tem um ketchup escorrendo da cabeça do pai dela. Você acredita? Não acredito não. E como ninguém ou todo mundo que viu essa cena esperava, o Frank consumiu o pai dela e tá usando uma roupa feita da pele do pai dela. Bom é que a pele já veio com a roupa, né? Então, já veio vestido já. Ele veste a roupa e o que ele faz depois disso? Rapaz, depois que a gente consegue telegrafar essa aí a mais de 2 km por hora, esse plot twist inacreditável, ele fica pistola, mete uma facada na madraça da Kirsty, vai pra cima dela, e assim que eles chegam lá no sótão, ela resolve o cubo mágico mais uma vez, aparece os cenobitas lá. E aí, tio Frank, olha nós aqui de novo. Tome, rapaz, um monte de gancho agarra ele todinho, igualzinho na primeira cena onde a gente vê ele, só que aqui fazendo uma referência meio cristânica, onde ele é pego assim e é colocado numa posição meio de crucifixion, só que dos infernos, né, rapaz? Enquanto ele diz, e Jesus chorou enquanto é rasgado em dois. Doideira, eu acho que esse cara era fã de Racionais, fala Jesus chorou, né? Mas é interessante a forma que é retratado, porque tanto os cenobitas quanto a forma que é representada o inferno, entre aspas, e coisas assim, são sempre uma sátirazinha em vários filmes, com essa questão do cristianismo, uma questão sadomasoquista e coisas assim que acabam trazendo, englobando a série de Hellraiser, trazendo digamos uma lore bem desenvolvida pra série.
Porque assim, eu não sei quanto aos livros, mas acho que uma coisa que o Clive Barker queria trazer, principalmente nesse primeiro filme, é a parte no qual ele retrata esses seres infernais como, sei lá, uns caras que oferecem um spa de tortura no inferno. Eles não são criaturas que vêm até você chama elas em busca de algo. No caso, esse tal do prazer eterno, alguma coisa que se descobre como o sadomasoquismo dos cenobitas. É a ideia tênue entre prazer e dor. E assim, velho, é criada essa lore, como o Fatoreto muito bem disse, onde eles não são bem seres que vêm pra matar de graça. Você é que vai buscar eles indo atrás de algo a mais, tá ligado? E a maioria das vezes a culpa é sua. Mais pra frente a gente descobre que nem sempre a culpa é sua. O filme acaba com a Kirsty sendo assim, depois que ela entrega o tio Frank, os cenobistas viram pra ela e assim, a gente quase esqueceu de você, garotinha, não quer vir com a gente não. Ela fala que não, pega lá o cubo mágico, resolve ele ao contrário assim, e bota os cenobitas tudo dentro da caixa, enquanto a própria casa dela se desmoronava. Até ela sair de lá, ela procura queimar o cubo, só que antes dele ser destruído, vem um dragão de osso gigante que tava disfarçado de mendigo e pega o bagulho e leva de volta pra seja lá onde fosse, né? Leva de volta pro final, que é mostrado outra pessoa comprando o cubo das lamentações. O início, né, meu filho? É igual no início, mas mostra no final também, pô. Exaustamente, agora sim. É o que eu tô dizendo, rapaz. E assim, tendo acabado o primeiro filme, seguimos para o segundo, o Renascido das Trevas, agora sim. No segundo filme é uma continuação praticamente que direta, porque a polícia descobre a casa da família da Kirsty, fica assim tipo, caraca, ninguém sobreviveu, a casa foi destruída junto, um monte de corpo dentro, o que aconteceu aqui? Aí descobrem ela, colocam no manicômio, e a partir dali eles querem respostas, né? Mas a resposta dela é muito simples. Meu tio invocou um monte de demônio usando um cubo mágico e ele destruiu a minha casa. E aí, ó, obviamente, vai continuar no hospital psiquiátrico por muito tempo. Pois é, acontece que um dos médicos ali, os subsidiários, sei lá, os ajudantes ali, percebe que ela tá falando a verdade e tal, que ela não tá completamente alucinada nas ideias, e assim descobrimos a sala secreta do médico, o doutorzão lá, o chefão do manicômio, onde ele já tá pesquisando por essas caixas e por esses cubos mágicos há muito tempo, inclusive colecionando uma foto do tal do cabeça de alfinete, o Pinhead, novo, como se ele ainda fosse gente naquela foto. E é quando a gente começa a descobrir o que são os cenobitas, que são nada mais do que pessoas que tiveram acesso ao cubo. Outros cenobitas acreditam que essas pessoas podem se tornar devotas de quem? Devotas de Leviatã, o grande... Triângulo. Não, é losango gigante que paira o grande labirinto pálido que nada mais é do que o inferno. Inclusive que a gente vai ter um belo de um vislumbre aí na reta final desse segundo filme. É importante dizer também que o Leviatã é quase que começa a trabalhar naquele horrorzinho cósmico, né? Que é simplesmente um triângulo que é um deus. Um losango, meu filho, respeito. É um triângulo. É o símbolo do The Sims. E plaina durante um labirinto infernal, que é a residência dos cenobitas. Pois é, acontece que o colchão onde a madrasta da Kirsty morreu, ele acaba conseguindo recolher isso aí da cena do crime, levando para o manicômio, onde ele faz uma oferenda humana lá do próprio manicômio, e assim invocando ela, a madrasta da Kirsty, de novo, agora onde ela vai ser praticamente a vilã do segundo filme, trazendo uma matança que vai resultar na volta do cabeça de alfinete e os seus cenobitas, que vão tacar o terror aqui na Terra e deixando um portal diretamente pro inferno, que é esse labirinto aberto, né, cara? E não só isso, como o mais interessante, acaba por levar aquele doutor que estava fazendo os experimentos, sabe? Esse tal doutor aí. Aham, o chefão.
Quando ele leva esse doutor, aí sim que a gente tem um vislumbre real do que acontece quando um ser humano se torna um cenobita. Ganchos são espetados, coisas assim acontecem. E é importante dizer que esse doutor, ele não se torna um simples cenobita. Ele se torna um servo do Leviatã diretamente do coisa. Ele tem até uma mãozinha na cabeça pra demonstrar isso. E eu tenho que dizer que, assim, esse doutor aí se tornando o cenobitas mais poderoso desse filme, porque a partir do momento que a Kirsty mostra a foto pro Cabeça de Alfinete, que ele era humano antes, todos os cenobitas olham pra ele e ficam tipo, ih, caralho, tu é humano? É ele. Ué, seguindo essa lógica, todos nós já fomos. E aí chega o doutor, acaba com todos eles, e quando eles morrem, entre muitas aspas, eles voltam à forma humana. Mostrando que uma ligação direta com os cenobitas é a forma humana e a humanidade que eles carregam, e isso demonstra o quanto de poder que eles acabam tendo. O doutor já era meio aficionado pelo inferno, aí quando ele chega lá, ele se torna um cenobita, tipo, talvez ele já estivesse pré-treinado para essa situação, como se a tortura nem fosse tão ruim, chegando a ponto dele gostar e assim se tornando um cenobita, tá ligado? Mas de certa forma é selecionado pessoas que têm predisposição a seguir o Leviatã para se tornarem cenobitas. Isso é mostrado na lore dos livros, se eu não me engano. Que outras pessoas que morrem pelas coisas não necessariamente se tornam cenobitas, não são todos que se tornam. O tio Frank, por exemplo. Exato. Pois é, e nesse meio tempo tem uma personagem extra aí que vai se unir a Kirsty nessa aventura muito infernal, uma tal de Tiffany, que era uma menina que também estava no manicômio sem pai, sem mãe, e que só sabia resolver enigmas. Então, ui, que coisa. E assim, abrindo as portas do inferno. O tipo de coisa que vai fazer com que a Kirsty tenha que ir lá salvar ela. E assim, quando elas voltam e conseguem resolver essa questão do doutor, deixam o manicômio felizes da vida, vendo que elas são as únicas pessoas sãs dessa terra. As pessoas que ainda estão sobrando aí, depois de ter passado por esse tanto de coisa, né? Pois é, acontece que a morte do Cabeça de Alfinete resultou numa renovação aí dos funcionários infernais, né, cara? Onde alguém de novo morre no colchão da Júlia e assim, ao invés de sair de lá um cenobita, sai um pilar muito doido. E consiste em todos os cenobitas, a gangue de cenobitas que morreram nessa cena final do filme. E assim, essa criatura nova, sei lá, dá início a uma sequência pro terceiro filme, onde um cara fica fascinado por esse pilar, que agora chegando no terceiro filme ele é completamente renovado, né, de design. Ele sofre um update, né, que muda a textura. Ele é remodelado, renderizado e negociado aí. E, pô, eu tenho que dizer aqui também que a série toda de Hellraiser, eu não assisti todos os filmes, já começa por aí, mas... Ih, tu tá querendo falar? Assim, tô querendo fazer um podcast ainda sobre o tema. Que isso? E a historinha que tem que sofrer pra ter prazer? Cara, eu tenho que deixar de sofrer pra ainda sobrar um pouquinho de prazer pra mim, né? Senão vai tudo pra eles. É fogo. Faz sentido, tá certo. Não, mas assim, os 4 filmes que eu assisti, eles foram dublados por uma rede que, assim, infelizmente não é muito boa. Então, tipo, a dublagem principal, que talvez esteja sendo usada aí pela Amazon Prime, que é quem tá distribuindo os filmes do Hellraiser por aí, talvez ele esteja com uma dublagem ruim. Não tenho certeza, porque aqui nesse terceiro eu descobri que existe uma segunda dublagem feita pela Herbert Richards. Não é possível. E aí, tipo, caraca, finalmente com uma dublagem boa. Já começa que aquele carinha lá que compra o pilar tem a voz do Alexandre Moreno, que nada mais é do que o nosso eterno Adam Sandler. Brabíssimo. Aí, tipo, eu já fiquei em choque, tá ligado? Mas infelizmente ele falece logo nos inícios do filme, e o pilar segue aí devorando gente até conseguir libertar apenas um cenobita, que é, assim, o mais icônico, que é o Cabeça de Alfinete Pinhead, né? O homem que, ao se ver sozinho, sem seus companheiros de gangue, o que ele decide fazer, meu querido amigo
Bicho cabeludo. Ele pega todos os figurantes que acompanharam a personagem principal desse filme, que também é uma mulher. Aí, pô, ele começa a pegar ali um por um, que é o cameraman dela, um carinha que vendia CD, e transforma todos eles em cenobitas. E, meu irmão, eles são as criaturas mais toscas que você vai ver nessa franquia, tá ligado? Mas aí a gente tem um que é bom, que é o barman, que anda sempre com a gasolina e gospe fogo. Putz. Esse já é um design bacana, ele tem um espécime de arame farpado passado em volta da cara e relembra alguns outros antigos cenobitas. E é um cenobita que podia ser até reaproveitado, né? Só se for, mas assim, a questão também é que a gente deu uma ignorada, principalmente eu aqui, que sou quem tá narrando essa porra, o enredo principal da parada, que é a protagonista desse filme, nada mais é do que a filha da versão humana do Cabeça de Alfinete. É aí a versão humana dele, lá da guerra onde ele esteve envolvido. É a Primeira Guerra Mundial. Pois é, que eu não me lembrava assim muito bem, obrigado aí. Onde o cara simplesmente aparece num espelho dela diretamente da Primeira Guerra Mundial, mostrando que ele encontrou lá o cubo mágico. E assim, que talvez esse trem seja o único jeito de fazer com que ela acabe com a versão demônia de seu pai. E nesse filme é demonstrado que, como foi separada a versão humana e a versão demoníaca do seu pai no final do segundo filme, mostra que o Pinhead novamente está se tornando quase um deus gigantesco. Inclusive, aí tem algumas cenas que ele imita o deus cristão dentro de uma igreja. Sim, a protagonista foge para uma igreja buscando apoio divino. Acontece que o Cabeça de Alfinete nada mais é do que o todo-poderoso Jim Carrey, sacanagem. Olha que é tipo isso. Pura as mãos, faz ali a pose do crucifixo e fala assim: eu sou o caminho! Piadoca pra cima da galera. Meteu essa alfinetada aí braba nos evangélicos, né? E é importante deixar claro que também é nessa parte que começa a degringolar o série de filmes. Até o segundo filme não era muito bom, mas dava pra assistir o segundo filme. Eu acho ele bem competente, diferente desse terceiro, que, assim, já dava pra esperar o ataque dos demônios um pouquinho mais cedo, porque em determinado momento essa protagonista é completamente ignorada pra mostrar o quanto aquele pilar tava comendo gente, o que eu acho bem interessante. Como o pior estava se evoluindo, né? Uhum. Esse terceiro, pra mim, já é o que é difícil de tancar. O segundo ainda era maneiro, tá ligado? Não. Não é como se fosse inassistível o segundo. Só que é bem inferior ao primeiro. Ah, sim, isso é. E aí o terceiro, ele piora de novo. Sim, mas assim, eu gostaria também de dizer que o filme acaba com ela conseguindo acabar com esses tons de cinza que separavam o seu pai, versão humana, de Nhonho, e assim ela consegue fugir do inferno, ficando com o mágico e jogando ele no concreto de um prédio que estava sendo construído. E nisso acaba com uma cena onde mostra esse prédio construído hoje em dia, e ele era estampado com desenhos do tal do cu. Ele tinha algumas características que relembravam a esse prédio, que depois também é mostrado mais pra frente nesse novo reboot. Mas agora vamos falar do filme 4. Eu acho que é quando o cara desiste de vez de tudo que ele queria fazer, de todos os sonhos. E aí ele zaralha tudo, manda o Pinhead pro espaço, pro futuro, pro passado, ao contrário, do avesso. E só vai piorando cada vez mais. E é quando ninguém consegue nem assistir mais. Não, assim, eu mal comecei, eu mal cheguei no meio do filme 4. E, tipo, já dá pra ver que é aqui onde as coisas se descaralham. Mas, infelizmente, ele ainda consegue manter algumas conexões que dão continuidade aos filmes anteriores. A parte ruim dessa história é que esse filme realmente caga com tudo. É nesse ponto que você só consegue sentir dor e não prazer mais.
Pois é, porque assim, a única parte interessante desse filme é a lore, onde a gente descobre Philippe Lemerchant, que é o cara que construiu a caixa, onde se tratava de uma encomenda de 2 ocultistas, que a princípio eles não sabiam que eram ocultistas, e que eles queriam a ajuda de um criador de brinquedos para fazer a tal da caixa. E assim a caixa no filme é apelidada do brinquedo ou a caixa de Lemerchant, que acaba se tornando depois através de uma invocação sinistra da... Como é que é o nome da personagem, Fato? Angelique. Que foi a primeira cenobita a ser transformada. Na verdade, em alguns locais ela é demonstrada como filho do próprio... Qual é o nome do homem lá? Leviatã. O filho do próprio Deus. É tipo o Detonator com o Deus Metal, sabe? Só que ela é filha do Leviatã, aparentemente. Mas, também em outros casos, é demonstrada simplesmente como uma cenobita comum, que foi realmente invocada por esses dois ocultistas. Nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que sim, ela é filha do Leviatã, só que ela acabou possuindo o corpo dessa mulher que veio a se tornar Angelique, sendo a primeira cenobita. Pois é, a questão é que a história é retratada, tipo, lá atrás, no passado, para contar a história do Lemerchant, e assim a gente chega no presente, onde a Angelique esperava encontrar o descendente do fabricante de brinquedos, e assim a gente chega lá, o seu descendente direto está residindo naquele prédio que foi construído no terceiro filme, e essa é a única conexão que eles fizeram entre essa sequência. Sim, exatamente. Porque depois ela meio que mata o Lemerchant, mas de alguma forma a gente chega no futuro, num futuro distópico à la Star Wars, onde o próprio descendente direto de novo do Lemerchant aqui chega, e ele construiu uma armadilha para prender não só a Angelique, como o próprio Cabeça de Alfinete, né, cara? Não só o Cabeça de Alfinete, todos os cenobitas vão ser presos nessa armadilha, em teoria. Pois é, meu irmão, aqui que vira uma farofada sinistra. Os caras conseguem invocar todos os cenobitas lá, e assim que eles invocam, eles fogem, aí o cara fala, hasta la vista, baby. Aperta um botãozinho que transforma aquela nave, que mais parecia um satélite, em um cubo de Lemerchant do futuro. É um Transformers de Lemerchant. Meu irmão, isso aí foi realmente muito triste. Você vê como eles abandonaram a franquia, realmente. O resto dos filmes que surgem a partir daqui, como nós vimos no canal Piuí, eles resumem todos os filmes daqui pra frente como thrillers policiais que eram pra ser algo mais interessante, mas que a produtora insistiu em colocar o Hellraiser ali do nada. Pra não perder os direitos, porque eles tinham, tem que fazer um filme de Hellraiser, aí vai lá, cria um filme aleatório, bota o Hellraiser pra não perder os direitos sobre o personagem e fica por isso. Nisso chegamos em 2019, onde seria anunciado assim a princípio uma continuação de Hellraiser, que para os fãs mais fanáticos mesmo, assim, que tinham alguma esperança ainda dessa franquia, estava ali cruzando os dedos, rezando para Leviatã e assim exigindo um filme bom, que foi adiado por muito tempo aí, passou na mão de alguns diretores, passou na mão de uma galera aí, mas que não deu certo, até chegar em 2022, onde temos Hellraiser 2022, porque esse filme não tem subtítulo. Mostrando que é um reboot da série, contando uma nova história, com os mesmos velhos personagens, assim como esse podcast é. Afinal é isso, todos nós sabemos que existiu uma versão anterior e esse é o nosso reboot. E assim como o reboot do nosso programa, o reboot de Hellraiser é muito bom, velho. Hellraiser 2022 é muito bom, vale muito a pena assistir. E explica pra nós melhor o que acontece aí no filme aí pra nós. Assim, eu gostaria de dar destaque ao David Bruckner, que é o diretor do Hellraiser novo. E ele já tinha feito um filme em 2020 que eu achei muito bom, que é A Casa Sombria. E assim, algumas pessoas estão elogiando aí a franquia dele como diretor, que é um tal de VHS 99, 94, VHS de 2012. Algumas pessoas elogiam o dele, O Ritual de 2017, mas eu só vi o Casa Sombria, nenhum desses outros. Então, tipo, já havia uma confiança. Eu acho que eu assisti VHS. Se for o filme que eu estou pensando,
que eu acho que talvez não seja. Ele é um filme que é um compilado de pequenas histórias. E ele é um filme que ele é demonstrado daquela forma, tipo, meio documentário. Eu esqueci o nome desse tipo de filme. Antológico. Não. Filme gravado tipo documentário, mas não é documentário. Pois é, a tradução direta do gênero, desse tipo de gênero de filme aqui que eu encontrei é pseudodocumentário. Mas em inglês é como? Pois é, aí que tá. Found footage, não sei. Found footage, é isso daí mesmo. É isso aí que eu tava procurando. Que é tipo atividade paranormal. Apostando as fichas num diretor, a única treta que ficou pra esse filme novo foi a mudança de sexo em relação à atriz que ia encarnar o Cabeça de Alfinete. Uma tal de Jamie Clayton. E foi uma bela assertiva, na minha opinião, na verdade. É uma bela atriz pra poder reviver o Pinhead nesse reboot. É claro que todo mundo que gosta minimamente da franquia gostaria de ver o ator original retornar. Sim, é o Doug Bradley. Mas os anos passam, ele já tá ficando idoso. Eu acho que com esse filme eles pretendem dar continuidade à série, né? Posteriormente. Sim, esse filme já foi feito até que pensando numa sequência mesmo, né, cara? E assim, eu particularmente também gostei. A minha única crítica, assim, sobre ele é que ele é longo, cara. Tipo, dá pra psicografar certos acontecimentos. Tipo, a gente que já tá treinado, eu pelo menos vi os velhos antes do novo, tipo, eu já tava meio treinada. Então eu cheguei lá já esperando que alguém fosse resolver a caixa de Lemerchan ou o cubo das lamentações e que todo mundo ia se lascar até descobrir que tinha algum jeito de resolver essa história. Acontece que eu só não sabia o como. Então tem lá um plot twist aqui, um plot twist ali, que demora bastante para se resolver nesse filme de 2 horas, mas que fiquei satisfeito com a resolução dessa brincadeira. Mas aí agora a gente vai puxar pra mostrar nesse filme como ele englobou alguns aspectos que agradaram os fãs durante toda a franquia e incrementaram em um só filme. Como, por exemplo, a parte de eles conseguirem, entre aspas, trancar os cenobitas, que é o prédio que é utilizado pelos fujões. Os cenobitas novos, que todos têm um design novo, são reformulados. E aí, é uma coisa que eu não gostei muito desse filme. Eu gostava da aparência antiga dos cenobitas, com uma questão de couro, que remetia às boates sadomasoquistas e tudo mais. Eu acabava gostando mais do design dos cenobitas antigos. Apesar que esse acaba sendo muito mais assustador e nojento, de certa forma. Que a própria pele deles são as suas roupas. Sim, porque finalmente chegou aí a renovação do CGI, imagem melhor definida. Eu acho que a única que foi renovada para o design foi a personagem, a cenobita mulher, antes dos filmes anteriores, que tinha a garganta aberta, e ela volta pra cá com um design, assim, muito mais maneiro do que a anterior, né, cara? Mas o design que é aparecido nessa, na verdade, é uma mistura da Angelique com a cenobita mulher, que é um nome que eu não vou dizer aqui nesse programa, né? É chamada de um nome diferenciado. Nesse filme novo, ela é chamada de The Gasp, O Suspiro. É muito melhor do que a tradução antiga. Não, infinitamente. E é interessante, inclusive, a forma que o diretor acaba trabalhando com o áudio dela. Muitas vezes você nem vê ela na cena, mas justamente pelo barulho que ela faz, você sabe que é ela que tá chegando, porque você consegue ouvir a respiração dela. Por isso que ela tem o nome de O Suspiro. Também tem, eu na verdade estou enganado, voltou mais de um design de cenobita antigo, assim, fora o próprio Cabeça de Alfinete, mas tipo, e agora, além da The Gasp, tem aquele Shatterer, que é o cara que faz... É o mordedor. Ele que fica batendo o dentinho. É o Nemesis. Ah, o Nemesis pelo menos tem um olho. Esse cara não tem nada, né, cara? E tem uma história de como se tornou um cenovita muito interessante. Não sei se você sabe. Não faço bulhofa das ideias, cara. O The Shattered não é nada mais, nada menos do que uma criança que encontrou o cubo. E ele acabou resolvendo o cubo e depois se tornou um cenobita. Mostrando que muitas vezes, aquela parte que eu falei lá atrás, que você não tem culpa, mas se você encontrar o cubo, você pode se tornar um cenobita ou sofrer as consequências.
esse filme novo, ele acaba tentando manter a essência dos cenobitas, que é trazer esse prazer medonho, mas assim, eles, claro, cortaram as roupas de couro que deixavam mais explícitas as referências ao sadomasoquismo, como o próprio Fatoreto falou aqui, mas tipo, eles ainda tentam resgatar um pouquinho disso, mas eu acho que a aparição dos próprios cenobitas nesse filme estão muito mais como uma parada Lovecraftiana do que a parte do prazer sobrenatural, porque eles são usados para realizar os desejos, na verdade, do vilão, que é um ricaço onde morava numa casa em formato de cubo, né, cara? Sim, eu concordo com você. Inclusive, eu acho interessante essa abordagem que eles colocam para esses cenobitas novos. E novos no geral, porque todo o design foi refeito. E sim, eu acho interessante a forma que eles abordam eles como algo mais sombrio e remetendo àquele primeiro filme, que eles são só, em algumas coisas, os cirurgiões do inferno, igual é descrito em alguns livros. Legal. Que acabam vindo para... Você escolhe o que você quer, sabe? Que é outra coisa que eles acabam se aprofundando mais, que é no próprio cubo, mostrando o funcionamento dele, que ele possui algumas configurações diferentes, no caso 6. E que cada configuração é representada por um pedido que você pode fazer, assim que você consegue completar os 6 sacrifícios. Sim, essa sendo a maior renovação dentro da lore e também desse reboot cinematográfico do Hellraiser, onde, assim, eles chamam de configurações do lamento. Cada configuração tem um nome específico, que a configuração do lamento é a primeira, aí vai prosseguindo durante algumas configurações, e a última é a configuração do Leviatã, que se torna o prisma do The Sims. O losango. Triângulo. Mas assim, é interessante a gente mencionar isso aqui, porque na verdade, dentro dos filmes, esses nomes são ditos de forma muito explícita. Talvez até na língua original seja dito, mas eu vi tudo em português, por mais que numa dublagem chumbrega dos primeiros filmes, mas tipo, é importante a gente dizer que cenobitas é a raça desses cirurgiões do inferno. Aí tem o cubo, que pode ser chamado de cubo de Lemerchan, como também cubo das lamentações, e agora, no mais recente filme, é mostrado que ele possui figurações dos lamentos. Por mais que esse seja o nome de um dos formatos que o cubo pode assumir, são novas formas de definir melhor esse mundo, né? Tipo, só com esses termos já posso me chamar de nerdola do Hellraiser, tá ligado? Não só isso, como todas as configurações do lamento, elas são os pedidos que você acaba podendo fazer no final do filme, ou no caso que é o final do filme, que é quando você junta 6 vítimas. São os pedidos que você consegue fazer para os cenobitas poderem realizar para você, que é o pedido que você faz para o Leviatã. Mostrando aí que você precisa deles para resolver um caso, seja ele prazeroso ou não, mas é aí que pra mim se perde um pouquinho, porque tem tudo a ver, tá ligado? Você chamar ele pra esse caso, mas pô, se torna muito mais, como eu disse, uma parada Lovecraftiana do que antes se tratava desse negócio do prazer medonho, e agora é preciso dessas criaturas demoníacas para resolver um negócio. No caso da protagonista era reviver o irmão. Mas todas são relacionadas à questão de dor e prazer. É, sacrificar a gente. Uhum. Eu acabei por me atentar aqui que a gente não explicou a história mesmo do último filme. Ah, se trata sim, basicamente, desse cara ricaço que morava numa mansão em formato de cubo, onde o filme já começa com ele sacrificando alguns caras. A partir disso a gente tem um time skip, mostrando que talvez não tenha dado tão certo assim pra ele, o tal do ritual, cortando aí pra a personagem principal, se eu não me engano o nome dela é Riley, onde o seu namorado acaba colocando ela numa arapuca para pegar o cubo das lamentações, onde ela acaba resolvendo e acidentalmente matando o seu irmão, trazendo o cabeça de alfinete para levar ele de berço. E ela acaba sendo aterrorizada pelo cabeça de alfinete, porque foi ela que resolveu o cubo das lamentações e o irmão dela que foi subjugado, né? Então ela acaba tendo visões e ela vai com seus amigos procurar uma forma de resolver isso, sabendo que provavelmente o cubo não tenha nada a ver, mas ela já suspeita disso porque ela sabe que o irmão dela desapareceu.
Pois é, aqui que o filme acaba se mostrando grande demais também, porque ela dá uma leve de uma enrolada, dizendo que não sabe de nada, que não sabe como é que chegou nessa situação, e todo mundo querendo resolver da forma lógica, que é chamando a polícia, pra saber onde é que a Riley perdeu o irmão dela, sei lá o que. Mas tipo, pô, minha filha, fala logo que tu tem um cubo mágico. Mas ela deixa claro. Que leva as pessoas pro inferno. Mas aí é que tá o ponto. Mas só deixa claro quando a galera aparece lá no... Não, ela está sob efeito de drogas quando o cubo é realizado. Então, ela tenta contar, só que falam que ela tá noiada e não é verdade. E ninguém acredita. Mas ela só explica de fato e sóbria quando ela finalmente chega no mansão do Ricasso, onde o filme se desenvolve aí na reta final. Grande massacre. E tipo, é ali que o filme realmente começa a ficar bom. Sacanagem. Ele já é bom com as primeiras cenas de morte, que se mostram bem macabras, uma realização de CGI muito invejável, devo dizer. E também é mostrado que cenobitas, isso é interessante ser mostrado nesse filme, que cenobitas também são afetados pelas configurações de Memerchan, quando ela utiliza o cubo para poder sacrificar um dos cenobitas que estão perseguindo ela. Isso é maneiro. E ele conta como uma das coisas, talvez a parte humana dele tenha morrido nesse momento. Mas, no meio disso tudo, você lembra quem morava nesse castelo aí? Nesse negócio aí de Ricasso? O próprio Ricasso. O Ricasso maluco. E foi atrás de construir o cubículo de Memerchan, né? E no meio disso tudo, a gente acaba descobrindo que o namorado dela tinha colocado ela propositalmente para poder o Ricasso refazer o pedido para o Leviatã. Ao descobrir isso, nós temos o vislumbre do que aconteceu com o Ricasso. E o que aconteceu com ele, meu amigo bicho cabeludo? Eu não lembro exatamente do pedido dele, mas deu errado, tanto que ele acabou tendo o seu... prazer. Ele pediu o prazer. Ele pediu pra se sentir vivo com prazer. Ah, então nesse caso, o Leviatã, tal qual o gênio da lâmpada, substituiu uns órgãos lá do peito dele por um mecanismo semelhante a caixa de Lemerchan, e assim ficava movimentando ali e esticando a pele dele. É uma parada super bizonha, meu irmão. Aquilo lá dava agonia. De forma aleatória, que fazia ele sentir muita dor, mostrando que ele estava vivo pra si mesmo. E esse é o pedido que ele decide refazer, decide pedir pra parar com isso. Mas daí história vai, história vem. Ela descobre todo esse plano. O Ricasso consegue fazer o pedido para o Leviatã. E o Leviatã, como um bom moço, o que ele faz? Mata o homem. Não, ele atende o seu pedido, retirando toda aquela parte metálica que estava incomodando ele. E aí? Mata o homem. Não, ele enfia uma corrente gigantesca no homem, o puxa para cima, e o que acontece com ele? Ele se torna o mais novo cenobita, descendente de Lemerchan, mais próximo seguidor, e talvez apareça nas próximas sequências. Pois é, essa é uma puxada inusitada no que ele principalmente vai nos acrescentar, porque a maior parada é que a Riley sobreviveu, né? Pessoas que morreram, todo mundo menos a Riley e o namorado do irmão dela. O que acaba fazendo uma forma como o Pinhead. Ele sabe que a Riley tinha feito 6 oferendas, mesmo que indiretamente, e acabou oferecendo pra ele e fala: faz alguma coisa para nós, faz teu pedido aí pra ver o que tu é. E aí, ela, como não é besta nem nada, adivinha o que ela fala: não quero nada. E aí é quando a nossa Pinhead acaba olhando pra Riley e diz: então você escolheu a configuração do lamento, vai passar o resto da tua vida se sentindo culpado por essa bosta que tu fez. E após nós vemos a transformação do Ricasso num cenobita, o filme se encerra de maneira magistral, mostrando que o cubo ainda existe e que ele pode ser utilizado por outras pessoas. Pois é, só espero que eles façam uma conexão, que eles tentem fazer uma conexão, assim como fizeram nos primeiros 4 filmes, só que dessa vez mantendo a qualidade de escrita desse primeiro, porque foi isso que cagou na franquia anteriormente. E assim, de certa forma, é a
sendo a franquia sendo passada para diversas mãos que estão cagando e andando para a parte artística, para a parte coesa dos filmes. E só não querem perder uma franquia de tanto sucesso que vende boneco e dá dinheiro pra eles. Sim, e assim estragando toda a graça que existe em assistir uma parada dessa, que é o que tem acontecido com Halloween, tem rolado aí com o Massacre da Serra Elétrica, trouxeram de volta Halloween de novo pra cagar. Sobre Halloween, eu acho que é interessante falar sobre o filme de Hellraiser que não aconteceu, mas que se tivesse acontecido eu com certeza assistiria. Lá por volta dos anos 80, anos 90 ali, lançou o famoso Freddy Krueger vs Jason, sabe? Você queria um Freddy Krueger vs Hellraiser? Quando esse filme foi lançado, entrou em produção um filme Hellraiser vs Michael Myers. Meu Deus. Que logo em seguida foi cancelado, mas é uma curiosidade, fica aí pra vocês, que muita pouca gente sabe disso. E pouca gente diz isso também, nas nossas fontes ninguém diz. Pois é, mas eu adoraria ver esse filme. Ele com certeza seria tão ruim que seria bom. Ah, cara, depende muito. Eu mesmo nem cheguei perto de Freddy vs Jason e Alien vs Predador. Nem cheguei perto. O Alien vs Predador é legal. Pois é, mas crossover deste tipo tem uma má fama já, né? Venhamos. Já tá mal falado na praça. E assim, eu gostaria de dizer assim, a alegria não só de meninos Fábio aí como pelo de um rock hero, de um metal hero, que assim, o terceiro filme se encerra com a música Hellraiser, banda Motorhead, que tipo assim, meio que completou 20, 30, sei lá das quantas, e também vai encerrar esse queridíssimos programas. E sim, hein? Musicão que o clipe do Motorhead foi dirigido pelo próprio Clive Barker. Você acredita nisso? Ah, mano, não acredito nisso, não. Foi dirigido pelo próprio homem. E nesse clipe nós podemos ver o M. Kilmister de zoinho com o próprio Pinhead jogando um baralho com ele, como quem não quer nada. E foi uma música escrita em conjunto entre o M e o Ozzy Osbourne. Existem duas versões. E neste ano, ou foi ano passado, não me lembro, foi lançada uma versão comemorando, uma versão póstuma da morte de M, que Ozzy mixou as duas músicas e acabou lançando uma versão dos dois, cantando junto, que é uma versão supimpa. Então, considerações finais sobre esse programa de hoje. As minhas considerações incluem: se você gostaria de se arriscar aí na franquia Hellraiser, assista pelo menos o primeiro filme de 90 e o filme novo de 2022, porque assim, são os únicos que se mantêm dentro do conceito dos cenobitas, de toda a mitologia em volta dessa franquia Hellraiser, mas que infelizmente foi cagada de filme em filme após as sequências dos anos 90, anos 2000 aí, que envelheceram muito mal. Essa opinião não é só minha, até porque eu mesmo não vi esses filmes, garantindo aí o meu prazer e tipo, se você for se atrever a essa questão de sofrer, é melhor em conjunto, né? Tipo, talvez não valha a pena assistir sozinho esses filmes, mas com a galera, aí já é outra história, né? Assistir naquele madrugada que tá todo mundo bêbado no seu sofá, vale a pena. Assistir por diversão, de certa forma, não vale de forma nenhuma. Bom, minhas considerações finais sobre essa franquia renomada, esse ícone da cultura pop que é o Pinhead, assistam o primeiro, o segundo filme. Assistam o que você conseguir assistir, até onde te doeu o suficiente. E vamos esperar que venham continuações de boas qualidades. E agora, como o primeiro filme aparentemente está sendo bem recebido, esse reboot, ele provavelmente tem um investimento maior, podendo proporcionar mais coisas a essa franquia aí que é maravilhosa e melhor desenvolver tantas questões que foram tratadas em outros filmes, mas de forma mal feita. Então, nesse momento, eu olho pra você, meu querido amigo bicho cabeludo, e eu te pergunto, temos um sexto episódio? Rapaz, a gente finalmente conseguiu ir após uma gravação mal sucedida aí devido ao gnômio. 2 gravações mal sucedidas devido ao gnômio. Exaustamente. E eu finalmente posso dizer que sim, temos um sexto episódio infernal. Finalmente. O próprio
Talking Head veio na minha casa esses dias e falou: "Ué, mas vocês ficam prometendo e não faz, como é que é?" Aí eu tive que botar um cubo mágico na cara dele e falei: brinca aí. Eu gostaria de dizer também que, caso você não saiba, estamos no YouTube e no Spotify para você conseguir ouvir aqui as diversidades de programas, mas também que o Fatureto me avisou aqui que a gente está seguindo uma leva de terror, suspense e umas paradas muito relacionáveis, então para que o Pitacos Cabeludos não se torne um novo RDM, República do Medo, a gente vai na próxima esquecer um pouquinho que existe terror, porque tá fogo. Falar sobre alguns outros tipos de mídia, não é só sobre terror, fique com a gente. Inclusive, deixar avisado que existe um rumor, correndo assim pela Rádio Peão, que estamos chegando quase ao fim da nossa primeira temporada. E vamos ter um hiato aí nesse final de ano, mais posteriormente. E provavelmente voltaremos depois de um tempo. Exaustamente, até porque na semana que esse episódio está sendo gravado, sábado que vem já é dia 17, e tipo, na próxima semana já é véspera de Natal, então a gente já tá encaminhando aí para ir para as festas e não ficar aqui no nosso podcast que a gente já focou durante praticamente 2 meses, né? Mas é importante dizer que, por enquanto, não existe previsão para que esse podcast acabe. Ele vai continuar, vai ter outra temporada. E pretendo que seja algo duradouro durante alguns anos aí na nossa vida. Exatamente. Por favor, acaso, ignômio, nos deixe gravar. Por favor. Mas para garantir que a gente continue gravando, eu peço que você se inscreva, dê aquela avaliada no Spotify, segue a gente, dá aquela moral, que dá aquela ajudadinha, né, na gente. E deixa um comentário aí, fala um tema bacana pra gente poder gravar. E o mais é isso. Eu acho que esse é meu tchau. E te passo a bola, meu amigo bicho cabeludo. Meu umbigo. E é isso, galera. Sigamos com essa. Até a próxima. Valeu, falou. E um beijo no seu peito.